Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você que nos assiste e que veio essa noite para celebrar conosco, ainda que através da internet, mas juntos louvando o nome do nosso Deus. Fique agora com o nosso ministério de música e vamos louvar ao Senhor. Cidade
situações possam nos incomodar, Pai, e transformar aquilo que é preciso em cada um de nós, Pai. Muito obrigada, Deus. É essa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, nós da IBEM estamos numa maratona de leitura anual da Bíblia e nós temos o compromisso de, sempre que possível, usar textos lidos durante a semana em nossos sermões para compartilharmos aquilo que temos aprendido com a leitura da Escritura. Então espero poder abençoar você nesta noite. Ontem nós começamos a leitura do livro de Eclesiastes. É um livro de sabedoria do rei Salomão. Rei Salomão já na sua velhice, já com a sua idade avançada, começa a olhar para trás e meditar em tudo que viu, em tudo que viveu e faz suas reflexões. E há algo que se repete muito no livro de Eclesiastes e que na verdade é uma conclusão que Salomão tem já nessa fase da sua vida, é a de que o mundo é repleto de coisas sem sentido. Ele chama de vaidade. Eu quero convidar você a meditar então numa das passagens lidas. Nós lemos hoje no capítulo 8. E ele diz o seguinte, a partir do verso 14: há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Nesta vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos como se fossem justos. Isso não faz sentido algum. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Enquanto procurava sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, vi que dia e noite sua atividade não cessa. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. O livro de Eclesiastes, ele é um livro até pesado nas suas reflexões. Pense em Salomão, o homem sábio como foi, considerado por muitos o homem mais sábio que já existiu. Já no final da sua vida, ele medita, ele olha, ele contempla toda a sua vida e tudo aquilo que ele pôde observar no mundo. E ele chega a algumas conclusões duras de que o mundo é repleto de vaidade, de pessoas correndo atrás do vento, ou seja, pessoas correndo atrás daquilo que não vai dar em nada de fato no fim das contas, no fim da história. É um livro de um conteúdo até pesado, mas importantíssimo para nós, importantíssimo para compreendermos algumas coisas, e eu separei esse trecho para a gente poder meditar um pouco nele, porque eu acho que aqui nós temos algumas lições que são bem interessantes. Então, a primeira, ele já começa dizendo: há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. E ele vai colocar aqui um paralelo com o justo e o ímpio, ou o justo e o perverso. E ele vai dizer: olha, eu não entendo por que isso acontece. Você encontra um justo que sofre, um justo que é tratado como se fosse perverso, apesar de ser justo, e vê um perverso que é tratado como se fosse justo, apesar de ser perverso. No contexto anterior, ou seja, imediatamente antes, ele vem falando sobre perversos que, por não terem sido punidos no instante do seu ato, ou não terem sido punidos em tempo hábil, acabaram por
entender essa impunidade como um estímulo à perversidade. Olha como isso parece com o nosso país, hein? Um país de impunidade, onde principalmente pessoas de muito poder aquisitivo conseguem protelar e esticar seus processos, seus inquéritos, até eles prescreverem e essa pessoa ou não ser punida ou receber uma punição ridícula, irrisória, né, que não faz realmente alguma diferença. E esse comportamento do nosso país de impunidade, ele faz com que os perversos prosperem. Ontem eu estava conversando com a Liz e comentando com ela, gente, que país é esse que nós vivemos, em que num momento trágico, um momento de calamidade pública, onde todos os esforços deveriam estar voltados pelo cuidado do nosso povo, nós encontramos dirigentes, pessoas do poder público que aproveitam a ocasião para roubar ainda mais. Aliás, se parecem muito e são realmente como as sanguessugas lá dos provérbios de Agur, que nós lemos também nessa semana, né? A sanguessuga tem 2 filhas ou 2 bocas, dá. Então, nunca está satisfeita, quer sempre mais. Assim são os perversos do nosso país. Mas então Salomão vem aqui e coloca o seguinte: como é que pode o justo ser tratado como perverso apesar da sua justiça, e o perverso ser tratado como justo apesar da sua perversidade? Isso não faz sentido algum. E então a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, meu querido irmão, realmente o mundo não tem sentido. O mundo não tem sentido. Isso é algo que vai nos fazer perder a cabeça, perder o sono, ficar ansioso? Bem, pode ser que sim. Pode ser que você fique exatamente nessa situação de, ao ver a incongruência do mundo, se desesperar. No entanto, Salomão continua. Ele diz o seguinte: recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo. E aí ele vai falando sobre isso, mas eu quero pegar um pouco mais à frente, quando ele diz o seguinte: percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. E aqui agora ele traz então para esta realidade Deus. Ele traz para esta realidade Deus. E qual é a perspectiva de Salomão ao trazer Deus para então essa discussão que ele está levantando? É que se nós tentarmos entender Deus a partir das nossas experiências frustradas, se tentarmos entender as obras de Deus a partir dessa experiência doida que é o mundo, que não tem sentido, então nós nunca chegaremos de fato ao conhecimento de Deus. Não chegaremos. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. O ser humano não consegue, principalmente se ele está atento a essas contingências do mundo. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Então, na mente de Salomão, apesar do mundo não ter sentido, Deus tem sentido. Deus tem sentido. Então, fixem bem isto. A primeira coisa que a gente aprende aqui: o mundo não tem sentido. Por outro lado, Deus tem todo o sentido. Aliás, só existe sentido para qualquer coisa, sentido para a vida, sentido para a existência. Só existe sentido para qualquer coisa em Deus, porque Deus tem sentido.
Deus tem sentido. Então, se continuarmos a procurar o sentido naquilo que não tem sentido, que é este mundo, nós certamente não encontraremos. E aí, nós chegamos a este momento em que, então, como o homem deve viver a sua vida? Como nós devemos viver a nossa vida? Se este mundo não tem sentido. Então, aqui vem o grande segredo dessa passagem, meus irmãos. Se nós procurarmos viver buscando sentido para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso trabalho, para o nosso labor, para os nossos relacionamentos no mundo, então nós não encontraremos sentido para nada disso e vamos entrar em desespero, em conflito, em confusão, em neurose, ansiedade, depressão, tudo isso como resultado da busca pelo sentido para a sua vida no mundo ou nas contingências do mundo. Não iremos encontrar de maneira alguma. Por que nós temos visto tantas pessoas assim sofrendo, né, com a depressão, com a ansiedade? E existe um tipo de... Quando estudamos suicídio, existe um tipo de suicídio que é o tipo mais comum nos dias de hoje, que é o suicídio anômico, quando a pessoa ela perde o sentido de viver por alguma tragédia, por alguma decepção profunda, e ela acaba se desesperando e perde o sentido de viver e comete suicídio. E isso só corrobora o que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19 da primeira epístola, quando ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, às coisas desse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança está nas riquezas desse mundo, somos infelizes. Se a nossa esperança estiver nos relacionamentos, no tratamento que somos infelizes. Porque muitas vezes, ainda que nos achemos justos, muitas vezes seremos tratados como perversos, ou sofreremos. Por outro lado, há uma forma de viver então a vida. Há uma forma de viver a vida. E então Salomão diz o seguinte: recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem. Olha, é possível aproveitar a vida. É possível aproveitar a vida. Pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Salomão pega aqui coisas simples da vida. Coisas simples da vida. O prazer de comer uma boa comida, uma comida gostosa, sabe? Aquela feijoada preparada pela irmã Socorro. Comer uma boa comida, beber, alegrar-se, ter momentos de alegria. Nós somos chamados a viver uma vida de alegria, não uma vida de desespero, uma vida carrancuda. Agora, há um detalhe interessante nessa forma de viver a vida, nessa maneira de viver. Ele diz o seguinte: assim terão algo que acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhe dá abaixo do sol. Olha só olha o parâmetro que Salomão está colocando aqui. No final das contas, a nossa maneira de viver, ela corresponde ao entendimento que temos acerca da vontade de Deus. E aqui é a questão chave nesse texto. A vontade de Deus para nós é o segredo, a chave para vivermos uma vida tranquila, uma vida leve, uma vida alegre. Então não é simplesmente a busca pelos seus prazeres. Aqueles que vivem
em função dos seus prazeres, como, e aqui na época, na Grécia Antiga, haviam os epicureus que diziam: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, que deu origem à expressão latina carpe diem. Eles não viam sentido na vida, mas por outro lado eles não viam em coisa alguma. Então o sentido eles procuravam nas festas, nas orgias, nos bacanais, no hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer. Salomão coloca outro parâmetro aqui, não aquele dos epicureus. Salomão coloca aqui Deus como parâmetro, a vontade de Deus, ou seja, aquilo, o trabalho que Ele nos dá debaixo do sol, a vontade dEle para a nossa vida é que é o parâmetro para que a gente viva de forma leve, de forma agradável. É por isso que, novamente, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele vai dizer... na verdade, os versículos 1 e 2, eu gosto de citar todo esse início do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se conformem com este século, com este mundo, não se conformem com este mundo sem sentido, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A confiança de Salomão é que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que no dia a dia, na nossa lida diária, a gente veja as coisas sem sentido. Ainda que no dia a dia, a gente se sinta maltratado, sofrido, angustiado. Ainda que a gente sofra com as contingências do mundo, com as doenças, os acidentes, com a violência, como nosso amigo Joed, infelizmente, foi ao Pai, de ontem para hoje, vítima da violência. Ainda assim, nós sabemos e podemos confiar que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável, porque nele tudo há sentido. Nele a nossa vida tem sentido. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa é uma passagem bem pequena, mas muito significativa. Eu quero que você saia esta noite com esta mensagem. O mundo não tem sentido, ele não tem por que ter sentido, porque o mundo está corrompido pelo pecado. Mas Deus tem sentido, a obra de Jesus tem sentido. E portanto as coisas só têm sentido em Jesus. A nossa vida só tem sentido em Jesus. Queremos viver uma vida leve, uma vida agradável, uma vida saudável neste mundo? Nós devemos abrir os nossos olhos para além deste mundo, para a eternidade. Aquela eternidade que Deus plantou em nosso coração. Olhem para a eternidade, olhem para Jesus, o Filho de Deus, que nos garante a vida eterna. Entregue a sua vida a Ele, e assim você encontrará sentido. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, abençoe você que nos assistiu. Queremos aqui dar um abraço, mandar um abraço forte para a Ana Lígia, que fez aniversário ontem, e depois de um momento de alegria, infelizmente, foi quem recebeu a notícia e nos passou a notícia do falecimento do nosso amigo Joed. Eu sei que você deve estar sofrendo muito, Ana Lígia, mas
Queremos aqui dizer que a Igreja Batista Evangélica Metropolitana te ama. Você é muito especial para nós. Meus irmãos, então nós vamos ficando por aqui. Hoje o culto foi bem mais curto. Realmente não estamos num clima muito bom de ontem para hoje, mas ainda assim, como nossa convicção, nossa certeza está na eternidade, nós não podemos deixar de anunciar a Jesus Cristo, deixar de anunciar a sua mensagem. Esta semana nós continuamos com a nossa maratona de leitura anual da Bíblia e devocionais baseados nos textos que lemos diariamente. Nós temos enviado no WhatsApp, vamos continuar fazendo isso, mas você pode acompanhar também no Instagram, entrando lá no nosso perfil. Todos os dias a nossa meditação está lá. E aqui você já pode também ver os textos dessa semana. Está aparecendo aqui na tela. E poderá acompanhar também no nosso Instagram. Um abraço a todos e que o Senhor nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.